Olá, meu nome é Felipe e eu sou plantonista de biologia. Na dúvida de hoje, alguns alunos tiveram dificuldade de entender o processo de ovogênese, ou gametogênese feminina. Aqui eu desenhei um esquema, separando sempre por cor quase tudo que acontece na nossa ovogênese, né? Que é o processo de produção de gametas femininos ou de óvulos. Aqui em cima, a gente tem a nossa ovogônia, ou também chamado de célula germinativa. Na real, a célula germinativa vai dar origem à ovogônia. E o legal de você saber é que essa ovogônia, ela pode se multiplicar por consecutivas mitoses, né? Então, essa ovogônia, ela pode fazer vários processos de mitose, originando novas células de ovogônia. E a gente chama isso de período germinativo, então onde as células elas estão se multiplicando. Lembrando que todas essas células aqui, elas são diploides. Além disso, essa célula ela pode se maturar, ela pode ir para o crescimento, indo para o período de crescimento, que é quando ela avança de ovogônia para ovócito 1. Nesse procedimento, ela passa pelos estágios S de síntese de DNA e G2 de verificação se a duplicação do DNA, que aconteceu na síntese, realmente aconteceu do jeito certo. Lembrando que neste processo aqui, né, nesse processo aí que a gente chama de crescimento, a célula ela não se multiplica, ela é a mesma célula, ela só aumenta de tamanho, né? Portanto, ela continua sendo 2N, já como é que é a mesma célula. Após esse procedimento, ela vai receber o nome de ovócito 1, ou ovócito primário, ou ovócito de primeira ordem. Este cara aqui, esta célula, é o que vai sofrer aí uma divisão celular, vai sofrer a primeira divisão de meiose, por isso que a gente anotou aqui meiose 1. Então ela vai originar duas células, lembrando que a meiose 1 ela é reducional, então ela vai fazer com que essa célula 2N vire células N, né? Então ela reduz aí a sua ploidia. Além disso, para facilitar, alguns professores eles gostam de passar uma reta separando esse processo de meiose primário, meiose 1, né? E aí do que está para anterior a essa reta é diploide, o que está posterior é haploide. Então facilita aí você numa questão de vestibular. Depois da meiose 1, vão originar duas células. No caso da ovogênese, essas células são desiguais. Uma célula vai ser menor, chamado de corpúsculo polar primário, né? O primeiro corpúsculo polar, e a outra célula ela vai ser maior, vai ser chamada de ovócito secundário, ovócito de segunda ordem, ovócito 2. Esse ovócito 2 é o que vai dar origem ao nosso óvulo, sofrendo aí a meiose 2. Lembrando que a meiose 2 é um processo de divisão celular equacional, então ela não vai reduzir a ploidia mesmo, porque esse cara aqui ele já é haploide, não tem como ele reduzir mais a ploidia do que isso. Então ele vai originar o óvulo e vai originar um segundo corpúsculo polar. No final, o primeiro corpúsculo polar sofrendo uma divisão, a gente vai ter um total de 3 corpúsculos polares, todos eles haploides, que eles vão ser descartados depois, né, na hora da fecundação, né, depois do processo aí de produção de maturação do óvulo, né. Lembrando que o processo de maturação vai do ovócito primário aqui, né, do ovócito primário até o processo final. E aí a gente conseguiu produzir um óvulo. Perfeito. Então, este daqui já é o nosso gameta e ele é haploide. São todos esses processos de gametogênese. Só que ainda existem alguns detalhes, né? Quando a gente está falando do desenvolvimento, todas essas fases aqui acontecem em um certo estágio da vida da mulher. Lembrando que o primeiro estágio, né, de meiose 1, ele vai ser estacionado em prófase 1 enquanto a mulher ainda é um feto. Então, durante o desenvolvimento fetal dela, antes dela nascer, todos as ovogônias, as células germinativas dela, vão passar para o estágio de meiose 1, todo esse processo aqui do começo até aqui embaixo, para o estágio de prófase 1. Então, as células vão ficar estacionadas durante a vida fetal dela, então enquanto ela é um feto, até ela atingir a puberdade. Feto barra puberdade. Então, enquanto a mulher é criança, todas as células gaméticas dela vão estar estacionadas em prófase 1. Uma vez por mês, atingido aí o estágio o período da vida de reprodução, essa mulher vai começar a produzir alguns hormônios que vão fazer com que essa meiose 1 avance, indo para a meiose 2. E aí esta meiose 2, né, esse estágio aqui, ele vai ser parado em metáfase 2.
Então ele vai chegar em meiose 2 para metáfase 2. E ele vai ficar estacionado em ovócito 2, na metáfase 2 do ovócito 2, até a hora da fecundação. Se acontecer a fecundação, essa metáfase 2 continua e a gente consegue produzir um óvulo. Se não houver fecundação, esse cara aqui ele não avança na meiose, sendo assim, o ovócito ele vai ser degenerado, ele vai ser liberado aí, uma vez por mês, mas a cada 28 dias, né, que é um ciclo menstrual, ele vai ser liberado em metáfase 2, se não for fecundado, ele nunca vai se tornar um óvulo. Ou seja, você só vai produzir um óvulo caso tenha um espermatozoide acontecendo, um espermatozoide induzindo tudo isso a acontecer. Então essa metáfase 2 é quando a mulher maturou o ovócito e é quando ele vai estar liberado na tuba uterina. Perfeito? Você vai encontrar ele em metáfase 2 na tuba uterina. Depois da fecundação, esse cara avança daqui para cá. Bom, então eu espero ter ajudado e bons estudos!